Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula gravada que corresponde à base curricular do oitavo ano. Essa base curricular do oitavo ano tem como característica os movimentos revolucionários influenciados pelo iluminismo. E entre esses movimentos revolucionários que foram vistos, que essa aula ela trata-se de uma aula revisional para que você possa lembrar dos fatos históricos e conseguir realizar uma boa prova da segunda unidade. Bem, dito isto, convido vocês para abrir a página do nosso livro, na página do nosso livro de número 82. E nessa página 82 apresenta para nós as classes sociais que faziam parte da França no período um pouquinho antes da deflagração, um pouquinho antes do surgimento da Revolução Francesa. Vale a pena ressaltar que a França estava vivendo, nesse período pré-revolucionário, antes da Revolução começar propriamente dita, a França estava vivendo um período muito conturbado. Por quê? Porque o rei francês estava administrando o seu país de forma egoísta, sendo com uns gastos vultuosos, gastos enormes em áreas que não deveriam ser gasto tanta coisa, como por exemplo construção de palácios, enveredar, colocar o exército francês em conflitos que iriam demandar tempo e dinheiro. As finanças francesas estavam em crise porque se gastava muito e não se acompanhava a arrecadação. O governo não conseguia arrecadar. E aqui a gente vai perceber que essa questão socioeconômica ela vai ser um pilar, um sustentáculo para o surgimento do movimento revolucionário. Vale a pena também destacar que esse movimento revolucionário na França, ele é influenciado pelo iluminismo, nós já tratamos dele, e também de sobremaneira em relação ao que aconteceu na Inglaterra, onde o rei Carlos, na Inglaterra, ele perdeu o poder. Ele entrou em choque com o parlamento inglês e acabou perdendo o poder. A partir desse instante, o processo revolucionário, a chama revolucionária se espalhou na Europa e atingiu a França, certo? Então, é preciso ter isso em mente, as questões sociais, as questões políticas, o desgaste político do rei francês, a influência do iluminismo, a influência da Revolução Gloriosa que aconteceu na Inglaterra, foi um pouquinho antes, no século XVII, mas de certa maneira influenciou. E também as questões climáticas, a pouca produção da agricultura francesa por conta da seca ou também das inundações. E vale também pontuar com vocês que das 25 milhões de pessoas que viviam na França nesse período aí, 1785, 89, dessas 25 milhões, 20 estavam vivendo em situação muito precária, na pobreza. Deu para entender? Na pobreza. O que é que temos aqui então? A sociedade francesa se apresentava dividida em três camadas, três classes sociais. Na página 82 você tem isso. O primeiro estado, que era a classe social mais privilegiada e com o menor percentual
presente em número de habitantes, mas era a classe mais privilegiada, esse primeiro estado. Diz aqui no primeiro estado, na página 82, era a menor parcela da população, menos de 1%, formado pelo clero, que você automaticamente já sabe o que significa clero. Isso, aquele representante da Igreja Católica, o sacerdote da Igreja Católica. Tinha um vínculo muito forte com a Igreja Católica, ele, que se dividia em alto clero, de origem nobre, e o baixo clero, de origem burguesa, de acordo com sua origem. A Igreja, com essa situação apresentada para a gente, esse dado, a Igreja demonstrava bem a sua força e influência junto à coroa francesa, justamente por impor o topo da divisão social, mostrando que o Estado francês dependia bastante da força da Igreja Católica. Segundo estado agora, a segunda classe social que se apresenta na pirâmide, que essa questão da pirâmide social foi vivenciada, não é, por nós quando eu trabalhava com vocês lá no 6º ano. Segundo estado, faziam parte dessa camada social os que viviam das regalias mantidas pela coroa francesa. O que significa regalias aí, professor? Significa privilégios da coroa francesa. Eram cerca de 1,5% da população. Incluía 3 segmentos: a família do rei e os que tinham títulos de nobreza, barão, baronesa, marquês, marquesa. Esses títulos de nobreza, em alguns países, eles eram vendidos. Quando um país estava em dificuldade financeira, ele procurava vender esses títulos para equilibrar suas finanças, não é? Recuperar suas finanças vendendo o título de nobreza, título de barão de Olinda, título de barão de Ouro Preto, vamos supor. Então, essa vendagem iria recompor o caixa de cada país. Não é? Foi só privilégio da França, não é? Alguns monarcas, alguns reis também faziam uso dessa venda de títulos. Prosseguindo aí, os aristocratas, que tem aqui um link explicando o que são aristocratas, são os membros da aristocracia, organização social e política que se baseia em conceder privilégios a uma determinada classe social. Terceiro estado, era formado por todos aqueles que não tinham direitos, apenas deveres. Eram os comerciantes, os camponeses e os sans-culottes. Aqui também no nosso link tem o significado desse termo sans-culottes. Sans-culotte é uma espécie de calção, uma roupa, uma bermuda, que os nobres chamavam essas pessoas que não conseguiam terminar o término daquela roupa até o final, até o tornozelo. Essa roupa era chamada, essas pessoas que usavam a roupa até o joelho e não até o tornozelo, eram chamadas de sans-culottes. Proletários, aparece aqui, representava os artesãos e proletários do Estado francês. Proletários é aquela classe social correspondente aos trabalhadores, aqueles que têm muitas proles, têm muitos filhos. Pois bem, toda a sustentação, ainda na página 82, toda a sustentação da coroa, do clero, da nobreza, era tirada do terceiro estado, através da força de produção dos trabalhadores e dos impostos cobrados aos burgueses. Tá bom? Página 83. Mais uma vez, o livro, mais uma vez não, ele reafirma aquilo que eu havia dito e coloca aqui como representação da classe social francesa, na página 83, uma pirâmide. E aparece aí, na ponta da pirâmide, primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, ao lado aí as
características dos benefícios às regalias, né, como sendo terra, cargos, prestígio, privilégio e isenção. Isenção fiscal. E 97% da população era composta pela baixa burguesia, pelos camponeses e pelos sans-culottes. Não é? Vamos agora, nessa revisão, passar para a página 84, entendendo de forma mais aprofundada, de forma mais detalhada, as causas econômicas e políticas para a crise desse absolutismo. Não é? Vamos entender. Vários fatores econômicos e políticos fizeram com que o terceiro estado passasse a pressionar ainda mais a coroa francesa. Esses problemas levaram o antigo regime a um desgaste, o que conduziu à chamada Revolução Francesa em 1789. Vale lembrar que os problemas financeiros causados por gastos do Estado francês, principalmente no apoio à independência dos Estados Unidos, também colaboraram para a crise social na França. Isso foi largamente usado pela burguesia para que o povo ficasse ao seu lado na luta para acabar com o regime absolutista e instalar uma república com sólida igualdade política e econômica. Quando se fala igualdade, só relembrando, não é, que isso é um dos lemas da Revolução Francesa, né? Igualité, liberté e fraternité, ou seja, igualdade, liberdade e fraternidade. Ainda na página 84, temos assim, os fatores econômicos e financeiros da crise. Uma das principais críticas da burguesia, dos iluministas e do povo em geral, tinha a ver com os gastos da coroa francesa. Os críticos defendiam que, em tempos de crise, deveria haver economia e equilíbrio nas despesas e nos investimentos, a fim de evitar que a população que já tinha passado fome sofresse ainda mais. Percebam aí aquilo que eu falei na minha introdução. Sem dúvida, isso aumentou as críticas ao antigo regime, principalmente após gastos que deixaram a França com muitas dívidas e que resultaram no aumento de impostos cobrados ao povo, mas particularmente aos comerciantes burgueses. O déficit público, tem aqui um link explicando o que é déficit público, acontece quando as despesas públicas são maiores que as receitas. Voltando para o texto, o déficit público financeiro se acentuou com as regalias ao alto e baixo clero, o primeiro estado, e os recursos usados na guerra da independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra, já que os franceses tinham interesse em estabelecer relações comerciais com os Estados Unidos que beneficiasse economicamente a França. Aqui no nosso livro, na página 85, tem uma imagem, uma legenda que diz o seguinte: a burguesia não concordava com os gastos financeiros, pois quem pagava as contas dessas dívidas era o terceiro estado. Não é? Vamos lá. Vamos agora para os principais fatores, ainda da página 35, da crise econômica do antigo regime francês, no caso específico da França. A assinatura de tratados comerciais com os Estados Unidos, a Inglaterra, entre outros, que baixava a tributação para produtos importados e aumentava as taxações dos produtos internos. Isso prejudicou os comerciantes franceses e as poucas indústrias existentes, pois ficava difícil competir com os produtos externos. Bom, o pequeno número de indústrias existentes na França era um complicador
para o desenvolvimento econômico. Isso tinha a ver diretamente com a crise das manufaturas, não é? Que funcionavam no formato de corporações com um trabalho compulsório. Esse trabalho compulsório é um serviço obrigatório. Por fim, a crise de produção agrícola e o aumento populacional francês foram motivos decisivos para o desgaste do antigo regime. Olha aí, aquilo que eu falei, ó, o frio devastou as plantações e a produção não acompanhou o crescimento populacional. O fato de a renda oriunda das plantações ficar nas mãos de uma aristocracia só piorou a situação entre 1715 e 1789, ano da Revolução. A população tinha aumentado em 9 milhões de pessoas e aumentou a população e o governo não preparou a estrutura suficiente para fornecer condições de alimento, aumentar a produção agrícola principalmente aí. Fatores políticos da crise do antigo regime, né? Logicamente, página 86, não se pode analisar fatores sem relacioná-los, principalmente economia e política, que caminhavam juntos, logicamente. Para exercer controle sobre as decisões políticas e financeiras, é preciso estar no controle do regime político. Continuando. No caso da monarquia absolutista, como diz o nome, prevalecia a figura do rei. Foi justamente esse modelo político que passou a ser contestado na França, inclusive por parlamentares que pertenciam à nobreza francesa. Vamos lá. Prosseguindo aí, avançando um pouquinho sobre o estopim, o motivo para a insurgência, ou seja, o aparecimento da revolução propriamente dita. Qual foi o motivo? Todos os fatores econômicos e políticos abordados até o momento influenciaram para que ocorresse a Revolução Francesa. No entanto, o motivo determinante para que esse movimento acontecesse foi a tentativa de reforma fiscal proposta pela coroa francesa em 1787. Essa reforma fiscal consistia na igualdade de impostos para todos da sociedade francesa. Os parlamentares reagiram considerando essa atitude abusiva, exagerada, e não aprovaram. Defenderam então a instalação dos Estados Gerais, que eu já falei sobre isso, que é a convocação dos representantes por estado, do primeiro, segundo e terceiro estado. Vamos avançando na nossa aula e chegamos ao processo que chamamos de Assembleia Nacional Constituinte. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? Ela é convocada para fazer mudanças em aspectos importantes de algum país, principalmente no que se refere à Constituição. Pois bem, a Assembleia Nacional Constituinte, diante das pressões populares e do terceiro estado, o rei Luís XVI cedeu e aceitou que fosse convocada a Assembleia Política dos Estados Gerais. O objetivo de cada classe social da França era controlar a política e a administração do Estado francês. Dessa forma, em maio de 1789, os Estados Gerais foram instalados na cidade de Versalhes. A disputa passou a ser a respeito de como seria o procedimento de votação. Os partidários do rei, ou seja, aqueles que estavam ao lado do rei, defendiam o voto por estado social, enquanto o terceiro estado queria o voto por pessoa, voto por pessoa, porque esse estado, o terceiro estado que é voto por pessoa, porque era mais justo. E os partidários do rei, os aliados do rei, queriam pelo estado social, ou seja, cada estado, cada classe social teria um peso, e o primeiro estado teria um peso maior.
Não houve uma situação de muita tranquilidade, e o rei percebeu que teria que ceder às pressões, não é? E teve a Constituição francesa, então foi renovada e aprovada, não é? Os Estados Gerais, depois de muita discussão, de muito debate político, conseguiu aprovar a nova Assembleia Constituinte, Nacional Constituinte. Na página 92 nós temos assim o episódio histórico que vamos falar da seguinte forma: o episódio histórico que é chamado estopim, o pontapé inicial para o surgimento da Revolução Francesa. O que é que temos então? As disputas entre os parlamentares e o rei Luís XVI saíram então do parlamento e foram para as ruas. A derrota imposta pelos burgueses com a instalação de uma constituinte gerou uma reação da coroa francesa. O rei demitiu o ministro Jacques Necker e aumentou o imposto sobre a produção do pão, encarecendo, olha aí, o principal alimento consumido pelo povo francês. E esse episódio que vai fazer com que a revolução acontecesse, esse aumento dos impostos em cima do principal alimento do povo francês, vai fazer com que surja a tomada da Bastilha. O que é a tomada da Bastilha? É a simbologia do poder se desfalecendo na França, o rei perdendo o poder. A tomada da Bastilha, o que é a Bastilha? É uma prisão de presos políticos. E essa derrota, chegando lá, os revoltosos pegando em armas os camponeses, incentivados pela burguesia, invadindo essa Bastilha, que é uma prisão, volto a falar, que colocavam ali presos políticos, isso representava o fim do poder absolutista. Chegando lá, os revoltosos abrindo as cadeias e fazendo com que aqueles presos políticos pudessem ficar livres, seria uma representação do fim do absolutismo francês. Tá bom? Então, daí vamos ter como consequência algumas etapas e primeiras medidas radicais dos revoltosos, não é? A Revolução Francesa, volto a falar, que é conhecida, não é, como sendo uma revolução burguesa. Por quê? Porque os burgueses vão articular a idealização dela. No entanto, para pôr em prática essa idealização, os burgueses contaram com o apoio dos camponeses, que tinham em maior número. Então, os burgueses vão incentivar, vão fazer com que os camponeses pudessem, a partir de então, pegar em armas. Daí vai surgir a Convenção Nacional, o aparecimento dos principais grupos políticos, não é? Que vamos ter os jacobinos, mais à esquerda, grupo político de jacobinos, os girondinos mais à direita, e no centro, o Clube de Caudelet, no centro. Até hoje, não é? As ideologias políticas têm essas três esferas, não é? Três faixas, três grupos: o grupo de esquerda, o grupo de centro e o grupo de direita. Tá bom? Eu vou concluindo por aqui, acreditando que vocês tenham absorvido o conhecimento revisional dessa aula. Um forte abraço para vocês, que Deus possa abençoá-los. Tchau, pessoal, um forte abraço e até a próxima. Tchau.